Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai finalizar a apostila 2. Nós vamos ter as aulas 9 e 10 juntas agora, tá? E aí, a gente vai ver o que é intertextualidade. Intertextualidade, segundo a Júlia Kristeva, que é uma das maiores estudiosas de linguística, todo o texto é um mosaico de citações, todo o texto é uma retomada de outros textos. Então, a gente pode dizer que a intertextualidade é quando alguns textos se encontram em algum momento da escrita, levando em conta que a nossa fala ela não é original, né? Isso a gente estuda lá em variação linguística, a gente estuda quando vai falar de dialogismo. Tudo o que nós falamos já foi dito em algum lugar, né? A forma como nós falamos, algum assunto que nós citamos. Então a intertextualidade ela vai trabalhar bastante essa questão de o que é que eu vou citar e que já foi dito antes. E aqui a gente toma a frase do Mário de Andrade, ó. Sinto que meu copo é grande demais para mim e ainda bebo no copo dos outros. Ou seja, ele sabia que ele tinha uma imaginação super fértil, incrível, e ainda gostava de pegar ideias de outros escritores. Pegar ideias assim, no sentido, gostava de ler, de debater com eles e tal. E aí a gente tem alguns tipos de intertextualidade. A gente tem a explícita e a implícita. A explícita é uma intertextualidade direta e a implícita é indireta. No primeiro caso, que é a explícita, temos a citação do texto usado como referência no material produzido. Ou seja, são fornecidos elementos que vão ajudar a identificar a presença desse texto base. Esse tipo de intertextualidade pode ser usado em resenhas, anúncios publicitários, citações, etc. É quando fica claro ao que é que eu estou me referindo. Já a implícita não estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Por isso exige do leitor mais atenção e análise para entender a referência do conteúdo. Sendo assim, ela é bastante comum em paródias, poesias, músicas, paráfrases e textos publicitários. Eu coloquei essa ilustração aqui da Turma da Mônica, porque para entender intertextualidade é preciso ter um certo nível cultural. Então, se você nunca viu a capa do Abbey Road, que é, acho que uma das capas de disco mais famosas da história, que são os Beatles atravessando a rua, né? A Abbey Road, que é a avenida que fica em frente ao estúdio onde eles gravaram o álbum. Se você não conhece a capa desse álbum, você não vai conseguir pegar a intertextualidade que existe nessa referência da Turma da Mônica. E aí, quais são os tipos de intertextualidade? A gente tem a citação, que é um recurso textual muito utilizado em material jornalístico. Trata-se de um trecho de fala ou escrita de outra pessoa, apresentado entre aspas e geralmente com a identificação do autor. Então é fácil. Principalmente quando eu faço redação, por exemplo, né, eu vou fazer uma citação de uma frase que alguém falou, ou eu vou dizer o que outra pessoa disse. Isso é intertextualidade. Paródia, o autor do texto se apodera de uma fala ou escrita, de forma irônica ou crítica. Ele apresenta uma versão contrária, podendo ser feito de forma discreta ou explícita. Então, paródia, aquelas músicas que vivem bombando aí na internet de paródia, é um exemplo, porque ele precisa de uma fonte. A paráfrase, a ideia central é preservar a concepção inicial do texto que será utilizado na paráfrase. Em linhas gerais, acontece quando o escritor utiliza outras palavras para descrever a mesma ideia já transmitida em outro texto. É tipo uma citação. O pastiche acontece quando inúmeros discursos são reunidos em um único texto, criando uma mistura de ideias e conceitos apresentados em um conteúdo único. A referência ou alusão, de maneira sutil e utilizando características secundárias do texto, o escritor não transcreve explicitamente o texto que está sendo referenciado, mas faz uma alusão ao conteúdo. Seria um pouco como aquele desenho da Mônica. A tradução é um tipo de intertextualidade, é um recurso utilizado quando o conteúdo em língua estrangeira é adaptado para o idioma local. Por exemplo, acontece quando o texto em inglês é traduzido e adaptado para o português.
E a epígrafe é um texto de abertura de uma narrativa utilizado para expressar ideias e opiniões do autor, uma introdução para o conteúdo que será apresentado a seguir. É muito comum alguns autores colocarem certas frases que eles gostam, certos trechinhos de obras que eles admiram, que eles se inspiraram antes de começar a história em si do seu próprio livro. E aí a gente vai para a metalinguagem. A metalinguagem é a linguagem através da própria linguagem, isto é, ela explica e comenta a si mesma. Lembram de função metalinguística? É quando a linguagem é usada para explicar a si mesma. E aí, por linguagem, a gente tem vários campos artísticos, né? Pode ser uma música explicando a música, uma obra literária se explicando, pode ser uma pintura, enfim. A etimologia da palavra meta, que debruça sobre si, ou seja, trata-se da linguagem sobre a linguagem. Um exemplo é esse poeminha aqui do Cassiano Ramos. O que é poesia? É uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Ou seja, ele fez uma poesia explicando o que é poesia. Aqui a gente tem esse autorretrato do Van Gogh. Nesta tela, a metalinguagem apresenta dois aspectos. A tela tem por motivo a própria pintura e ele fez um retrato de si mesmo, se pintando. Então, é um exemplo de pintura com metalinguagem. Aí a gente vai para a próxima matéria, que é sobre o impressionismo. O impressionismo, ele é do final do século XIX, né? E a gente tem como principais características o contraste da luz solar, a incidência da luz sobre o objeto, que é a principal característica, o uso das cores puras em pequenas pinceladas, a pintura ao ar livre e, como tema, paisagem e a natureza. Importante, os artistas impressionistas revolucionaram a arte com sua técnica de pintura e, a princípio, causou uma reação negativa por parte da crítica e do público, os quais mantinham fiéis à pintura acadêmica durante o século XIX. E a gente tem vários... eu vou pegar aqui na apostila de vocês, porque... Aqui, ó. A gente tem vários artistas impressionistas. Nós temos Renoir, Claude Monet, Degas, Edouard Manet, Lautrec. Mas à época apenas rejeitados, é exemplo do nome do Salão dos Rejeitados, local onde suas obras eram expostas. Aí nós temos o Art Nouveau, que é um tipo de arte muito conhecido do final do século XIX, pegou ali a Belle Époque. E nós temos como características o rompimento com as tradições, não havia preocupação ideológica nem tradições estéticas, tanto é que esses desenhos eles vão ser usados em anúncios publicitários da época. Linha ditando o contorno das formas e o sentido da construção. As principais formas eram arabescos, curvas e predominância de tons frios, inspiração na natureza, folhagens, flores e animais e uso do mosaico em diferentes materiais. Nós temos, esse eu retirei até da apostila de vocês, a arte brasileira do fim do século XIX. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No Brasil, a pintura se voltou para a temática histórica e clássica, que resgatava os feitos heróicos de seu povo e dos índios. Temas ligados ao Império, a chegada dos portugueses e a interação do índio com o homem europeu se mostraram relevantes aos artistas da época, como Pedro Américo de Figueiredo e Melo, retratista fiel desse período. A pintura passa a ser vista sob a ótica acadêmica, sendo fundada a Academia de Belas Artes Brasileiras. Nesses termos, as cenas retratadas externavam o ideal. Então a gente estuda até ensina história que esses quadros, por exemplo, esse quadro que mostra a proclamação da independência do Brasil, na verdade são bem longe do que foi na realidade. Eles não retratam o real e o fidedigno, gerando uma ideia de grande eloquência às obras e aos feitos, como se verifica na tela Independência ou Morte.
E aí, por último, a gente tem o pós-impressionismo, que foi uma tendência artística ocorrida na Europa no final do século XIX, né, todas elas ali, que teve influência sobretudo da pintura e da escultura. Essa pintura aqui é do Cézanne. Aliás, o termo foi usado pela primeira vez pelo crítico britânico Roger Elliot Fry para designar o trabalho de pintores que exploraram as possibilidades do expressionismo em diversas direções, na exposição Grafton Galleries, no ano de 1910 em Londres. A exposição incluía pinturas de Paul Cézanne, Van Gogh e Paul Gauguin. Ao lado do pintor francês Georges Seurat, eles foram os mais importantes representantes dessa nova tendência. O movimento pós-impressionista foi heterogêneo. Diferentes de outros movimentos, os artistas pós-impressionistas não seguiram uma convergência estilística com padrão artístico uniforme. Na apostila de vocês também tem dizendo que pós-impressionismo se desenvolveram os fauves, que eram selvagens, e os nabis, que eram os profetas. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá tudo na apostila e tchau!